Amém? É com imensa alegria que eu começo essa minha primeira aula aqui no Ministério de Educação Cristã. Quero agradecer publicamente ao João Bonagamba, ao Gabriel, ao pastor Mário Belsoli, liderança da equipe. Para mim é uma honra poder fazer parte desse ministério, para mim é uma honra poder servir de uma forma que eu amo muito e poder contribuir de alguma forma, poder realmente ser usado como ferramenta nas mãos de Deus. E o desejo do meu coração é que o Senhor use a minha vida, use a vida de cada um aqui para que a gente possa crescer juntos como igreja. Amém? Vou fazer uma oração então, antes de a gente começar. Santo Deus Eterno Pai, eu quero nesse momento te dar graças por essa oportunidade. Eu quero em nome de Jesus te agradecer por poder usar a mim, Pai, como ferramenta nas tuas mãos. Eu não sou digno disso, Pai, nenhum de nós é, nós somos apenas humanos pecadores. Mas aprove o Senhor na tua infinita graça, na tua infinita benevolência, escolher-nos, Pai, para o louvor da sua glória, para bênção das nossas vidas, para a edificação do teu corpo, a igreja. Então, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor me conduza, que o Senhor cresça e que eu diminua nessa aula, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos juntos conhecer mais o Senhor, que nós possamos juntos mergulhar na tua santa palavra, Pai. Que tudo que for falado aqui, Pai, tudo que for compartilhado por mim e pelos meus irmãos, possa encontrar no coração de cada um aqui terra fértil, Pai. Que possa produzir e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. No nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém. Vamos começar então. A aula de hoje vai ser sobre Tito. A gente está ali numa sequência de aulas sobre a Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. E hoje eu vou ter a honra de compartilhar com vocês, de estudarmos juntos aqui um pouco a passagem dos versículos 11 a 15 do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. E eu dei o título a essa aula de O Porquê. Na última aula que a gente teve com o professor João Bonagamba, nós estudamos Tito 2, de 1 a 10, onde nós estudamos ali uma série de estudos sobre o aspecto prático do discipulado. Ali é uma série de instruções para diversas pessoas, para diversos papéis que nós desempenhamos dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade de fé. E quando eu estava estudando essa mensagem, quando eu estava estudando esse trecho aqui para compartilhar com vocês, essa expressão não saía da minha cabeça, como realmente o que há nesses versículos aqui de 11 a 15 realmente é um motivo, é um porquê de tudo aquilo que tinha sido exposto, tudo aquilo que tinha sido endereçado pelo apóstolo Paulo a Tito anteriormente, nos versículos de 1 a 10. Então, só para começar situando vocês um pouquinho do que representa esse trechinho, né, e da contextualização que existe aqui dessa passagem que a gente vai ler. Eu pedi para vocês há pouco lerem, né, enquanto nós tentávamos aqui resolver esses percalços técnicos. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui, até pela questão do horário, para a gente não correr o risco de invadir o horário da celebração coletiva. Então, nós vamos começar com uma introdução. Você pode ler para a gente, João, por favor? Tito 2, 11... O que está no slide mesmo. Após trazer diversas instruções práticas para o discipulado, Paulo exibe as razões para tudo o que disse. Por que nós discipulamos? Por quem nós discipulamos? Exato. A gente tem estudado aí uma sequência de textos, né? A gente tem tido aí uma sequência de aulas, uma sequência de trabalhos que envolvem a questão do discipulado, que envolvem a prática do discipulado dentro da igreja local. E hoje a gente vai entrar um pouquinho, a partir do que há nesse trecho, nos versículos 11 a 15 de Tito 2, das razões para isso. Até então, a gente estava estudando, na última aula, por exemplo, a gente pega ali os versículos 1 a 10 de Tito 2 e a gente avalia muito, a gente verifica muito a resposta à pergunta o quê? O que é o discipulado, em termos mais práticos, em termos mais pragmáticos. Agora, nos versículos 11 a 15, eu tenho a impressão que existe ali uma resposta, se é que existiu essa pergunta, mas parece que há ali uma resposta à pergunta por que nós discipulamos, daquela forma que a gente estudou, por quem nós discipulamos. Eu vou começar então com o versículo 11, pedir para o Everton ler para a gente de novo o versículo 11, por favor, só o versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Perfeito. Logo no começo é interessante, porque a primeira palavra é justamente uma conjunção explicativa. Eu acho que essa versão é a Nova Almeida atualizada, né? Isso. Quando eu estava preparando esse texto, eu confesso que eu usei mais a Revista Atualizada, que é a versão da minha Bíblia impressa favorita, mas tanto a Revista Atualizada como a Nova Almeida Atualizada, como a maioria das versões, até onde eu posso me lembrar, os irmãos podem me corrigir se eventualmente cometer alguma imprecisão, mas até onde eu pude analisar, inclusive pelo aplicativo, né, conferindo outras versões,
o versículo 11 começa com uma palavra que de um jeito ou de outro é uma conjunção explicativa. Na revista atualizada está por quanto, mas na nova atualizada está por quê. Em outras versões pode estar pois. Então, se a gente se lembrar das nossas aulas de gramática lá no colégio, a gente vai lembrar das aulas de conjunção e tudo mais, a gente vai lembrar do papel sintático ali que elas exercem. E seja qual for a palavra que a gente possa usar aqui no começo do versículo 11, seja qual for a palavra que a versão traga, é uma conjunção explicativa, que significa justamente que a oração que vem a seguir é uma explicação, ela é exposta como uma causa da oração que veio anteriormente, da oração que vier anteriormente. Que no caso a oração seria a perícope ali, nos versículos 1 a 10, e aqui a gente está começando uma nova perícope que é nos versículos 11 a 15. Então, a gente já pode começar aqui com esse tipo de exercício retórico. Por que discipulamos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então já é uma introdução, já é uma coisa assim que nos traz realmente essa causa, esse motivo, essa razão do nosso discipulado, da nossa vivência prática como igreja, como comunidade de fé, como família na fé. Vou pedir então, desculpa meu irmão, seu nome? Claudinei, pode ler o versículo 11, a graça de Deus se manifestou, e pode ler esse slide, não precisa ler a palavra aqui em grego, porque eu confesso que eu pesquisei, então a palavra em grego aqui é epifaneia, mas pode ler o restante do slide, por favor. Epifaneia, da graça de Deus, literalmente, como o seu aparecimento. Exatamente. É interessante essa exposição aqui de uma graça de Deus que se manifesta, porque ao estudar um pouco essa passagem, eu tive a oportunidade ali de pesquisar as palavras originais são usadas pelo apóstolo Paulo, ali na epístola que ele escreveu a Tito, e a palavra usada para manifestação é epifaneia, que é de onde vem inclusive o termo que a gente usa na nossa língua de epifania, uma manifestação visível, um aparecimento, algo como uma coisa que aparece de forma até miraculosa muitas vezes, sem que a gente espere, ou de forma corriqueira. Essa palavra, por exemplo, ela pode ser usada para o nascer do sol todas as manhãs, no irromper da alvorada. O sol ele se manifesta dessa forma também, é esse sentido que o apóstolo Paulo tenta transmitir aqui, quando ele fala que a graça de Deus se manifestou. É algo como um aparecimento mesmo, é algo como um surgimento, é algo como uma coisa que estava oculta, que estava escondida e se torna visível, e se torna manifesta. E é por isso que eu separei aqui um textinho, vou pedir para o Sérgio, por favor, ler para a gente Colossenses 1, de 26 a 29. Colossenses 1, 26. Isso, por favor. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esses, Deus quis dar o conhecimento, a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Perfeito, obrigado, Sérgio. Eu achei muito bacana como essa passagem, esse trechinho aí dos versículos 26 a 29 do capítulo 1 de Colossenses, traz uma reflexão para a gente sobre a relação entre a epifaneia, a epifania, a manifestação, o aparecimento e o discipulado. Porque o capítulo 1 de Colossenses é um capítulo maravilhoso, que inspirou até uma canção do Projeto Sola, né? Colossenses 1, justamente porque fala do aparecimento da revelação de Deus, do Senhor, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado, o Verbo encarnado. E aqui o apóstolo Paulo fala um pouco sobre aquilo que estiver oculto no decorrer dos séculos e que é para o Senhor manifestar na pessoa do Senhor Jesus. E como essa manifestação maravilhosa e gloriosa, ela tem uma relação com o discipulado, porque nos últimos versículos ele fala um pouco sobre o encorajamento, sobre a consequência prática disso para as nossas vidas, que se manifesta a partir do nosso viver como comunidade, como igreja, no encorajamento, na exortação, na edificação, no consolo. É mais ou menos como isso aqui é uma coisa que sempre me maravilha um pouco, como é algo que o Senhor nos deixou a partir do trabalho dele, a partir da encarnação, a partir da sua obra redentora. Então, essa graça de Deus se manifestou, ela tem uma consequência, ela tem uma implicação prática para as nossas vidas que deve se manifestar por meio do discipulado, por meio do viver em comunidade, em igreja, por meio do desfrute que nós temos do corpo de Cristo, de, como diz o slogan da nossa igreja, né, viver e ser família na fé, comunicando de modo relevante o Evangelho de Deus
Algo do tipo, você pode me corrigir. Confesso que até hoje, já, em alguns anos de minha igreja, eu não consegui decorar, mas é algo do tipo, né, João? E aí, ao final de cada slide, eu vou trazer aqui alguma pergunta mais retórica mesmo, se os irmãos quiserem compartilhar alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu posso estar acelerando um pouquinho por conta do horário também. Eu já não sou conhecido por falar devagar, como quem já conversou comigo sabe, mas vocês podem, por favor, fazer qualquer intervenção em qualquer momento. Se quiserem trazer alguma pergunta, alguma observação e tudo mais, a ideia aqui é que nós realmente aprendamos juntos. Mas eu deixo aqui sempre uma pergunta um pouco mais retórica, mas que pode ser respondida, se vocês tiverem qualquer coisa para acrescentar. E aqui a gente pode pensar em como podemos manifestar também essa maravilhosa graça que se manifestou, que apareceu em nossos relacionamentos. Seja o nosso relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, um relacionamento parental, um relacionamento fraternal, um relacionamento de amizade, o nosso relacionamento como família da fé, aqui como irmãos em Cristo. Em como isso pode se manifestar, como nós podemos, de forma prática mesmo, expor essa implicação prática da manifestação da graça. Posso falar alguma coisa? Por favor, Gabriel. Uma coisa que eu acho muito interessante da graça de Deus, né, é o fato de não merecer. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que também reside no perdão, né, nos nossos relacionamentos no dia a dia. Porque o que é o perdão? É você vai conceder perdão e o perdão ele só tem valor quando a pessoa não merece. Porque se ela merecer, não tem valor. A pessoa não vai sentir, não vai enxergar valor naquilo. Né? Então, eu acho isso muito interessante da gente aplicar no nosso dia a dia, de perdão, né? Perdão para pessoas que às vezes nos ofenderam, que às vezes nos machucaram, que às vezes trataram a gente de uma forma meio ríspida, e eu acho que isso ecoa muito, sabe, no coração das pessoas, e elas conseguem ver, ainda que de uma forma talvez um pouco turva, Deus nisso. Às vezes falam, nossa, você é diferente, eles não sabem por quê, e justamente por causa disso, que é um tipo da manifestação de Deus, né? Deus ele é misericordioso. Então, quando a gente exerce a misericórdia, a gente também pode manifestar essa graça nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Perfeito. Excelente contribuição. E isso realmente se encaixa muito com esse aspecto de nós levarmos adiante aquilo que o Senhor fez por nós, né? Nós somos chamados realmente a perdoar como nós somos perdoados, né? Como o Senhor Jesus nos ensinou na famosa oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Exatamente. Então, excelente contribuição, Gabriel. Muito obrigado. Mais alguém? Estamos juntos? Então, bora lá. Vou pedir para o Israel ler para a gente esse slide, por favor. Salvador a todos os homens. A graça salvadora que se manifestou é universalmente acessível. Aqui em Tito 2:11, o contexto faz o significado bem claro. Masculino ou feminino, idoso ou jovem, rico ou pobre, todos são culpados diante de Deus, e dentre todos eles, Deus congregou o seu povo. Maravilha, muito obrigado. Aqui tem uma referência, vou deixar no slide final, tem uma listinha das referências que eu usei para fazer esse estudo, mas eu pensei muito no que significa essa universalidade quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre uma graça que ela se manifesta salvadora a todos os homens. Porque a gente pode pensar o que significa isso. Significa que todos, sem exceção, todos sem distinção, todos os seres humanos que já nasceram, que já existiram, que existem, que existirão. Isso pode suscitar um pouquinho de reflexão, isso pode suscitar esse tipo de pensamento em nós. E por isso que é sempre bom recorrer a comentaristas, é sempre bom recorrer aos recursos que o Senhor, pela sua graça, nos concede, para que nós possamos ter um entendimento cada vez mais claro, um entendimento cada vez mais preciso a respeito do significado, a respeito da mensagem que nos é transmitida através dessas palavras. E é por isso que eu selecionei, eu transcrevi aqui esse trechinho do William Henry, que é um comentarista bíblico, em que ele expõe aqui, ele explica que o contexto de Tito 2 faz com que o significado dessa expressão salvadora a todos os homens fique bem claro, o significado fique bem claro, e como realmente essa universalidade da salvação, essa universalidade do acesso, ela traz uma mensagem clara para a gente da boa e velha não acepção de pessoas que o Senhor faz. Ou seja, homens, mulheres, idosos, jovens, ricos, pobres, todos são igualmente culpados diante de Deus,
e dentre todos eles, Deus congregou seu povo. E não é à toa que isso está presente aqui no versículo 11, porque nos versículos anteriores, né, como eu disse na última aula, ali nos versículos 1 a 10 de Tito, há uma série de instruções que são dadas ali para diversas categorias de pessoas, para homens, para mulheres, para jovens, para idosos, o que também não é por acaso, porque todos eles fazem parte desse escopo de salvação, desse escopo do alcance dessa graça que se manifestou. Aqui não tem a ver necessariamente com uma totalidade numérica, aritmética. Cada um dos quase 8 bilhões de habitantes, e sei lá dos quantos já passaram pela Terra, os pesquisadores estimam que em torno de 10% das pessoas que já nasceram estão vivas, mas eu confesso que eu não me atrevo a entrar nesse campo, até porque eu nem tenho referências mais precisas e confiáveis a esse respeito. Mas seja como for, não se refere a uma totalidade aritmética de todos os seres humanos, todos os indivíduos, todos os homo sapiens que um dia já existiram, mas que todas as categorias de seres humanos, que para todos, independentemente até mesmo da tradição, da herança religiosa, por assim dizer, seja judeu, seja gentil, todos eles aqui são contemplados. A graça do Senhor aparece para todos nós, a graça do Senhor se manifesta a todo tipo de pessoa, porque todos são igualmente culpados, todos são igualmente dependentes da graça de Deus e de todas as categorias de pessoas, todo tipo de pessoa é alcançado pela graça de Deus de forma eu ia usar uma palavra agora que eu acho que não existe, eu não quero criar neologismos aqui, mas de uma forma equitativa, por assim dizer. Tem um versículo que eu gosto muito, confesso que não coloquei no estudo porque isso não me vem à mente no momento, mas me vem à mente agora, que é o de Apocalipse 7,14, se eu não estou enganado na referência, que fala sobre aquela visão do grande trono, a visão daquele grande dia, onde o Senhor congregará pessoas de toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação. Naquele dia teremos irmãos de toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação. O corpo de Cristo é extremamente plural, é extremamente heterogêneo, e isso é um privilégio que nós temos de poder fazer parte, podemos nos congregar com pessoas de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E no aspecto mais prático, isso faz com que nós perguntemos para nós mesmos: que restrições ou até mesmo preconceitos nós temos para discipularmos ou sermos discipulados? Talvez não vou discipular a pessoa X por conta de um motivo Y. Não vou ser discipulado pela pessoa Z por conta de um motivo A. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer nos critérios que a gente tem usado. Vocês lembram daquela passagem quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei? Existia um estereótipo, né, do novo rei. Ia ser um guerreiro, ia ser um cara forte, um cara de prestígio perante o exército do rei Saul. Mas ele escolheu um pastorzinho de ovelhas, que nem sequer foi chamado quando o profeta Samuel chegou. E lembra que o Senhor falou para o profeta Samuel? O Senhor não vê como vê o ser humano. Nós podemos ver a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então isso realmente faz com que a gente pense, né, na nossa vivência e no nosso cotidiano. Alguém quer falar alguma coisa? Bem. Estamos juntos? Maravilha. Eu vou pedir para a Sofia ler agora. O que está em grego pode deixar, porque eu pesquisei, eu não falo grego, pessoal. Eu tenho o sonho de um dia poder falar o grego koiné, o grego do Novo Testamento fluentemente, mas isso aqui foi pura pesquisa para o estudo. Então, o que for em grego pode deixar que eu falo, Sofia, mas pode ler o restante do slide, por favor. Efeito dúplice da graça, negativo e positivo. Negativo: abstenção, renúncia, afastamento, impiedade e paixões mundanas. Positivo: autodomínio, justiça e devoção. Relacionamento transformado consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Obrigado. Eu achei muito legal esse efeito duplo. Isso é uma coisa que, para a qual a minha atenção foi chamada a partir do comentário que eu tive a oportunidade de estudar para preparar essa aula. Porque realmente, se a gente pegar o versículo 12, vou até pedir, você lê pra gente, só aproveitando aqui, já está lendo? Lê pra gente de novo só o versículo 12, por favor. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Perfeito. Quando eu fiquei sabendo disso, quando eu reparei nisso, realmente foi muito elucidativo, parece que tudo ficou claro, parece que tudo fez muito mais sentido a partir disso que o comentarista chama de efeito dúplice da graça, né?
desse aspecto negativo e do aspecto positivo. É aquilo que a gente estuda na faculdade de Direito, né, João? Comportamento omissivo, comportamento comissivo, que tem a ver com uma conduta de ação propriamente dita ou de uma conduta de omissão. Quando a gente estuda muito isso, por exemplo, em direito penal, um crime comissivo, quando você faz uma coisa que você não deveria fazer, ou um crime omissivo, quando você deixa de fazer uma coisa que você deveria fazer. Então, para o bem e para o mal, existe aqui essa orientação do Senhor com relação à nossa conduta de forma negativa, ou seja, negando algumas coisas, ou seja, se abstendo, renunciando, se afastando, ou um aspecto positivo, que é quando nós praticamos alguma coisa que nos é comissionada, que nos é direcionada. Aqui, por exemplo, ele fala sobre a abstenção, a renúncia, o afastamento da impiedade, a azebeia, que é a palavra que ele usa no original, e as paixões mundanas, que no grego, eu nem sei se eu estou pronunciando certo, se alguém tiver qualquer correção. Se tem alguém assistindo essa aula, por favor, que tem um domínio melhor do grego, por favor, me perdoe. Eu sou um leigo, estou apenas repetindo aqui aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, mas a expressão aqui, paixões mundanas, cósmica epitimia. Cósmica é de onde vem o cosmo, universo, mundo e tudo mais. Uma coisa que nem sempre é usada de forma negativa, assim como as paixões, a epitimia. Porém, aqui está muito claro que se refere justamente a uma paixão mundana, um amor pelo mundo, no sentido realmente de esse amor pelo mundo representar uma inimizade contra Deus. Porque existe uma passagem, não me recordo agora da referência, se alguém lembrar, se alguém quiser e puder trazer, a passagem lá de Tiago, quando fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo usa essa expressão para se referir às paixões mundanas como algo do qual a gente deve se abster, na medida em que nós somos alcançados por essa graça, na medida em que essa graça se manifestou a nós. E a impiedade também. Impiedade, o prefixo in, naturalmente traz uma ideia de negatividade, ou seja, aquilo que não se encaixa na piedade, aquilo que não é piedoso, aquilo que é ímpio, aquilo que não tem piedade. É até interessante, né? Porque nas duas coisas aqui, tanto na questão da impiedade como algo que não se encaixa na piedade, como na questão das paixões mundanas como algo que é inimigo de Deus, algo que não se encaixa nos padrões divinos, para se encaixar nos padrões mundanos, existe aqui a orientação para que nós nos afastemos de uma coisa que nos afasta de Deus. Então é uma questão um pouco lógica, né? O negativo com o negativo dá positivo. Então a gente nega aquilo que nega o Senhor para que nós estejamos positivos diante de Deus. E no aspecto positivo também, o apóstolo Paulo usa essas palavras, não sei como é que está na versão de vocês, eu usei aqui autodomínio, justiça e devoção, mas em algumas outras versões podem existir outras palavras. Mas outra coisa que o comentarista aqui destacou, uma coisa assim para a qual a minha atenção foi chamada, é justamente como cada uma dessas três condutas, cada um desses três pilares aqui, desse efeito positivo da graça, se encaixa em um relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o nosso próximo. O autodomínio, por exemplo, tem muito a ver com essa questão do domínio próprio, com essa questão do cuidado que nós temos conosco, com cada um de nós, com a gente mesmo, no sentido de nos dominar, no sentido de não cedermos aos impulsos de tentação, às paixões mundanas. O domínio próprio é o fruto do Espírito, né? Como está lá em Gálatas 5:22 e 23, não sei agora qual é o versículo, mas é por ali. A justiça, que se relaciona com o nosso relacionamento com o nosso próximo, para que nós sempre nos relacionemos de forma justa, de forma íntegra, de forma honesta, de forma correta. E a devoção a Deus, a nossa devoção, a nossa submissão, o nosso compromisso, essa nossa imersão no Senhor, na nossa submissão a Ele, na sua vontade, aos seus princípios, e o nosso desejo constante de agradá-lo. Amém? Eu acho que o que é legal é que ele traz um efeito. Paulo, em todos os livros que ele escreve, ele sempre traz esse efeito da santidade, dessa evolução da santidade. E esse efeito negativo e positivo também é um efeito evolutivo, no sentido que, à medida que você vai abandonando a tua vida antiga, pregressa, você começa a se encher de novas coisas da palavra e começa a caminhar em sentido a essa nova vida piedosa, que não é só uma vida de ter dó, mas é ter uma vida de santidade, de viver de acordo com a vontade de Deus. Percebe que é igual quando você está fazendo um download na internet, vai fazendo loading, né? Aquela faixinha vai crescendo. À medida que você vai abandonando, e para você abandonar, você se enche de novas coisas, porque não existe o vácuo, né? O vácuo tem que ser preenchido pela palavra. Você vai diminuindo aquilo que é o passado, aumentando aquilo que é a vontade de Deus para uma nova vida. É esse efeito também do negativo com o positivo. O negativo vai se abstendo dele e enchendo da palavra de Deus. Perfeito. Exatamente isso, esse caráter progressivo, né? Esse caráter paulatino da nossa evolução da piedade.
Eu achei muito legal, João, que você chamou a atenção para o contexto de piedade, né? Como não se refere só a uma piedade no sentido de compaixão, dó, mas no sentido de você viver como Deus vive. Sabe um momento assim que eu reparei nisso quando eu estava lendo uma vez, ouvindo algum material assim em inglês, que eu vi a tradução, a palavra que eles usam em geral em pregações para piedade é algo como godly, God, Deus. Então, viver de forma divina, por assim dizer, né? Realmente viver de forma ali parecida com Deus, viver, sabe, como, sabe, seguindo o exemplo de Deus, sendo perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celeste, como disse o Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Então, excelente contribuição também, João, muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais uma pergunta. É possível perceber o caráter transformador da graça sobre os relacionamentos? Como isso afeta o discipulado? De que maneira a gente pode realmente manifestar a graça do Senhor? De que maneira a gente pode levar adiante essa graça aqui de maneira maravilhosa, se apresenta a nós nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano? Chegamos então ao versículo 13. Você pode ler aí, por favor. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Muito obrigado. A esperança. Pode ler o slide também, por favor? Um olhar para a glória futura, para a bendita esperança. Expectativa de uma manifestação de Jesus em toda a sua glória. Descrição precisa de Jesus como Cristo, Deus e Salvador. Romanos 9:5. Perfeito, muito obrigado. Essa manifestação também, de novo, aparece aqui, a epifaneia, agora mais como uma esperança de uma epifaneia, de uma manifestação futura. Porque, como diria o saudoso pastor Luciano Gandini, um homem extremamente inspirador para mim na minha fé, de estar com o Senhor, mas uma coisa que acabou se tornando um certo jargão cristão evangélico, né, que a gente vive entre o já e o ainda não. Então, uma coisa que para qual esse versículo 13 aqui nos chama atenção é para o ainda não. Se por um lado a gente já tem a manifestação visível, a manifestação da graça, da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, existe também, aqui no versículo 13, né, nesse trechinho, existe um encorajamento do apóstolo Paulo a olhar para a glória futura, para a bendita esperança que nós temos de nos encontrar com o Senhor Jesus e de que o Senhor Jesus vai se manifestar, porque o Senhor Jesus vai se manifestar, Ele virá novamente, não mais como cordeiro, mas dessa vez como leão, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus em toda a sua glória. E aqui é legal como o apóstolo Paulo chama a atenção para a descrição precisa de Jesus como Cristo, Deus e Salvador. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, o servo sofredor, como é apontado lá no Antigo Testamento, ele é Deus e ele é o nosso Salvador. Ele é. Então, a gente tem essa esperança, a gente tem esse consolo, ao mesmo tempo essa exortação, esse confronto de saber que o Senhor Jesus virá, de que o Senhor Jesus realmente virá em glória, virá agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não mais como servo sofredor. Então, existe encorajamento aqui para que a gente olhe para isso com esperança, na medida em que nós realmente vivemos esse discipulado, tanto discipulando como sendo discipulado, na maneira que a gente vive essa realidade de ser família de Deus, seguindo todos os parâmetros que ele estabeleceu nos versículos anteriores. E eu vou pedir, Dona Leila, lê para a gente Romanos 9:5, por favor. Porque existe uma conexão muito grande entre Tito 2:13 e o versículo 5 do capítulo 9 de Romanos. Se quiserem abrir, que vale muito a pena fazer essa correlação. Romanos 9:5. Isso. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus, bendito para todos sempre. Amém. Amém. Que nós possamos crer nisso, nós possamos professar, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação com tremor e temor, sempre na esperança de que o Senhor virá. Ele virá como um piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, como diz a canção, que a gente gosta de cantar aqui, né, na nossa igreja. Ele vem, ele vem. E aí, tem uma pergunta aqui, até gostaria de conversar um pouquinho com vocês, porque depois que eu vi que essa pergunta tinha ficado um pouco ambígua,
mas eu achei que essa ambiguidade ela acaba sendo um recurso estilístico e reflexivo para essa pergunta. Qual é o fim do discipulado? A ambiguidade aqui é porque fim, tanto no sentido de finalidade como no sentido de término, ou seja, até quando vai o discipulado e para que nós discipulamos. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Não sei se eu consegui traduzir um pouco essa ideia da ambiguidade, mas porque eu acho que o teor do versículo 13 responde de uma forma bem curiosa, né? Qual que seria tanto a finalidade quanto o término do discipulado. Tanto um como o outro, acho que estariam no mesmo momento, né? Você consegue perceber que como... Pode falar, pode dizer. A volta de Cristo, ou seja, para a volta de Cristo e até a volta de Cristo. Perfeito. Vocês conseguem perceber isso também? Porque eu, quando percebi isso, sabe, eu fiquei realmente maravilhado de ver como esse momento vai ser, assim, digamos, a linha de chegada, né, do nosso discipulado e para o qual nós nos preparamos. Eu estava conversando com o pastor Mário, né, no medida em que ele me orientava com relação a essa aula, e a gente conversou um pouco, ele falou para mim sobre essa questão do discipulado enquanto fazer discípulos, mas não para nós mesmos, sabe? A gente fala um pouco sobre isso, sobre o preparo do discipulado, a finalidade do discipulado, sobre essa questão de nós chegarmos, de nós nos prepararmos para realmente nos apresentarmos diante dele aquele dia como noiva de Cristo, pura e imaculada, de sermos usados como ferramentas do Senhor nesse projeto, nessa etapa da redenção, né? A gente gosta muito de usar aquela modelagem um pouco diagramática da narrativa da redenção, né? Como a criação, a queda, a redenção e a consumação. E nesse processo da redenção para a consumação, nós realmente, esse processo nós vivemos juntos, nos preparando para aquele grande dia, né? Para a volta do Senhor Jesus em glória. Como Cristo é Salvador. Pode falar. Esse texto é um texto que eu gosto bastante porque eu acho que talvez ele seja um dos mais didáticos a respeito da graça, né? Porque Paulo ele separa aqui muito bem e ele coloca aqui 3 momentos muito claros, né? Do agir da graça mesmo de Deus na nossa vida. Quando ele fala no versículo 11 que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ele joga o passado como algo que já aconteceu na nossa vida, que é aquele momento da justificação, da nossa salvação mesmo, né? A graça de Deus vem e nos salva. E isso tem um aspecto passado na nossa vida, aquilo que aconteceu, né? No momento, quando Deus nos encontrou e nos salvou e nos justificou. E aí ele fala desse agir presente, né? Quando ele diz que a graça de Deus nos educa para que vivamos esse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ele nos mostra a graça como aquilo que age diariamente na nossa vida, nos levando para mais próximo de Deus, ou como a gente chama também de santificação, né? Então ele fala da justificação no ano passado como algo que a graça de Deus nos traz, depois ele fala da santificação como algo presente que a graça de Deus causa na nossa vida diariamente, e aí ele remete também para o futuro, para essa esperança de uma glória futura que será manifesta, né, especificamente com a volta de Jesus, mas também atrelada a essa volta de Jesus tem a consumação, ou a glorificação nossa também que vai acontecer quando Jesus voltar, né? Então Paulo ele explica muito bem esse aspecto passado da graça de Deus nos justificando, o aspecto presente da graça de Deus nos santificando, e remete também para esse aspecto futuro da graça de Deus nos glorificando, né? Quando a gente vai ser liberto definitivamente da presença do pecado. Então a graça de Deus nos liberta da culpa do pecado quando a gente é justificado, nos liberta diariamente do poder do pecado na medida que nós vamos sendo santificados, e nos libertará também no futuro da presença definitiva do pecado quando for glorificado, né? Esse texto para mim é um dos mais claros a respeito da graça de Deus, por isso que eu gosto bastante desse texto também. Maravilhoso, né? Posso compartilhar algo? Por favor. Eu vejo que todo esse contexto, a graça de Deus, eu vejo assim como o futuro dele seja a regeneração da decadência do homem, né? E eu vejo que Deus, ele mesmo tem essa expectativa de que a gente chegue, né, que todo homem seja liberto e conheça plenamente a sua palavra, para que haja regeneração, porque através da palavra que nós somos limpos, libertos, regenerados. E eu lembrei também posso ler o versículo? Por favor. De Romanos 8, de 19 a 21, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa, deixa eu voltar aqui,
com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Tudo isso, para mim, envolve a graça, porque até a natureza aguarda isso, essa expectativa. Aleluia, exatamente. Perfeito. Até a natureza, né? Como realmente o universo como um todo. Aqui a gente naturalmente tem foco no ser humano, mas eu creio, eu sei que isso é uma coisa um pouco mais profunda, mas eu creio nessa consumação dessa redenção universal, por assim dizer, né? Nessa redenção da natureza de toda a criação, porque toda a criação realmente aguarda com ardente expectativa essa revelação. E aí, como o Everton também expôs muito bem, existe uma completude nesse texto, né, a respeito do aspecto passado, a respeito do aspecto futuro, a respeito dessa perspectiva integral aqui da redenção graciosa do Senhor para com as nossas vidas. Vamos então, vou estar com você, João, siga para a gente o versículo 14, por favor. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Perfeito. E você pode ler para a gente o slide, por favor? Ele se deu por nós, ênfase na entrega sacrificial de Jesus. Ele deu nada menos que a si próprio, e isto por nós, ou seja, em nosso interesse e em nosso lugar. Ele se deu por nós. Aqui existe essa voz, se eu não estou enganado nos termos, essa voz passiva reflexiva, né? Ele se deu, ou seja, ele foi o sujeito e o objeto aqui. Ele que se entregou, ele entregou o quê? A si mesmo. Por nós. Nós somos o alvo dessa entrega sacrificial, essa entrega do Senhor Jesus em nosso lugar. E que essa realidade sempre continua nos maravilhando, porque é uma realidade maravilhosa. O Senhor, que é Deus, se fez homem, para que nós, homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, que a gente possa realmente olhar com reverência, com devoção para essa entrega que foi feita pelo próprio Senhor, pelo próprio autor da vida, para que nós tivéssemos vida. E que agora uma pergunta retórica: existe discipulado sem entrega? Na medida em que nós nos doamos pelo nosso próximo, pela nossa família na fé, tem como a gente fazer isso também sem que a gente entregue? Às vezes a gente não precisa entregar a nossa vida, mas entrega do nosso tempo, entrega de nossos recursos, entrega de nosso espaço. Acho que não tem como. Eu também acho que não. Porque a gente dá o que recebe. Então, quando recebemos, é aquilo que Jesus, o Espírito Santo, trabalha em nós. Porque nós não temos nada de nós mesmos para dar. Né? A gente só dá aquilo que recebe de Deus, só sob a direção do Espírito. Então, se você se submete ao Espírito, é uma entrega da sua sabedoria, do que você acha, da sua vida, daquilo que você quer, é você se entregar totalmente ao Senhor e amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então isso vai dar uma entrega. E não tem como você discipular sem entrega, sem você receber diretamente da fonte para repassar, para ser rio de água limpa. Então, para mim, não existe. Tem que fluir, né? Eu tinha um pastor que dizia para mim que nós não podemos ser represas de águas vivas, somos rios de águas vivas. Perfeito. E aqui, você lê pra gente, Everton, por favor, o slide? Versículo 14. A fim de nos remir, o grande resgate. Marcos 10, 45, 1 Timóteo 2, 6. As palavras usadas são reminiscentes das palavras do próprio Cristo em Marcos 10, 45, quando ele fala de si mesmo como resgate. Perfeito. Aqui o grande resgate é a mesma palavra que é usada, pelo que diz o comentarista, tanto em Tito 2,14 quanto em Marcos 10, 45. Por isso eu pedi, você lembra pra gente Marcos 10, 45, Everton? Por favor? E aí pedi já também para o Claudinei abrir em 1 Timóteo 2, 6, que a gente já lê em sequência. A palavra aqui que eu pesquisei é litron.
Não é um litro grande de volume, não. É litron, no grego mesmo. Que é a palavra usada para resgate. Pode ler para a gente, Everton, por favor? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perfeito. E pode ler primeiro Timóteo 2,6? Pode ler, por favor. 1 Timóteo 2,6, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Eu confesso que eu sempre tive uma visão um pouco errônea, porque para mim resgate evocava muito aquela imagem de resgate de ambulância, do corpo de bombeiros, uma coisa assim como salvamento, sabe? Foi mais umas palavras assim que a formação jurídica me ajudou a compreender como sendo uma espécie de recuperação de algo que estava perdido. Só a gente lembrar, por exemplo, de um sequestro. Até desculpe por usar uma referência um pouco trágica assim, mas quando tem um sequestro, por exemplo, em que é pedido um resgate, ou seja, você tem que pagar alguma coisa para reaver, por exemplo, alguém que fora sequestrado. Só para ficar um pouco didático aqui. Porque, nesse aspecto, o Senhor ele é usado como resgate como se nós tivéssemos sido sequestrados por nós mesmos, pelo nosso pecado, pela tentação de Satanás. E aí o Senhor paga esse resgate, o Senhor se entrega. Esse resgate foi nada mais nada menos que a própria vida dele, que o próprio sangue dele, um sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário, para nos remir. Remir aqui tem a remissão tem a ver com redenção, né, com resgate. Então que a gente possa realmente ter sempre essa reverência, né, essa devoção, quando a gente pensa no resgate que nos foi dado, que foi, nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço, custou o sangue, um sangue puro, um sangue precioso, um sangue sem pecado, que foi derramado de forma injusta, se a gente considerar que o Senhor Jesus não era culpado, mas foi a satisfação da justa ira de Deus contra o pecado que era meu e que era seu. Aí tem aqui essa referência que eu usei de um comentarista que eu achei fantástica essa conexão com Marcos 10,45. E mais uma pergunta retórica, né? Se existe discipulado sem resgate, se a gente pode, por exemplo, participar, se a gente discipula, se a gente é discipulado, sem ter em vista esse resgate de onde nós estávamos, de onde nós estamos. Esse exemplo de resgate de um sequestro faz sentido, né? Em tempos antigos, essa palavra também era usada no contexto de escravidão. Exatamente. Para o escravo ser liberto, alguém tinha que pagar pela sua remissão. Sim. Por isso que a gente às vezes hoje estranha a palavra, mas esse é o contexto. Somos remidos e resgatados, porque Cristo pagou o nosso resgate. Perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Muito obrigado, pode ler. Continuando aqui. Aproveitando, você lê para a gente esse slide, Claudinei, por favor? E purificar um povo exclusivamente seu. A entrega de Cristo em resgate por nós consuma a propriedade de Deus sobre o seu povo. Referências à aliança mosaica, Êxodo 19:5 e Deuteronômio 7:6. Aproveitando, você abre para a gente, seja, por favor, em Êxodo 19:5 e Gabriel, você abre para a gente, por favor, em Deuteronômio 7:6, porque eu também penso que é fantástica essa conexão com a aliança mosaica, no sentido de a gente ver aqui o valor que existe na purificação, na consumação de um povo que o Senhor comprou, que o Senhor trouxe exclusivamente para si. Na verdade, aqui que a gente está lendo em Tito, na verdade, é uma consumação disso, do qual tinha sido apenas uma sombra, né? Aquilo que a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento com Moisés. Vocês podem ler, pode ler, vocês já achou em seguida, Gabriel, por favor? Êxodo 19:5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Perfeito. Pode ler, Gabriel, por favor. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu entre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Maravilha. Nós somos um povo exclusivamente do Senhor. Isso foi consumado, isso foi aberto, o véu se rasgou na entrega do Senhor na cruz, de tal forma que hoje todos nós fazemos parte desse povo por meio da fé. Por meio da fé, nesse sacrifício, nesse resgate, que foi caro, mas foi por nós, para que nós experimentássemos a doce graça do Senhor. E aqui, discipulamos para formar discípulos. De quem? De Cristo. De Cristo. Amém? Estamos juntos?
zeloso de boas obras. Você lê pra gente, Israel, esse slide, por favor? Zeloso pode se referir a um zelo negativo, por assim dizer, como em Gálatas 1,14. Mas Paulo nunca perdeu seu entusiasmo e aqui vislumbra um povo inteiro conhecido por um zelo corretamente direcionado. Perfeito. Aqui zeloso, no original, zelotes, é uma palavra que também depende muito dessa contextualização, né? Porque em Gálatas 1,14 a gente não precisa ler, até pela questão do tempo, mas fala sobre o zelo que Paulo tinha pelas tradições religiosas, pelas tradições de seus antepassados. Mas isso não significa que no nosso processo de crescimento e amadurecimento da nossa salvação, da nossa fé, a gente deva perder esse zelo. Uma vez eu escutei numa pregação uma coisa que eu achei fantástica. O pregador dizia que o véu se rasgou, mas o santo lugar continua sendo santo lugar. Então que a gente possa ter sempre essa consciência dessa santidade do Senhor, diante de quem nós estamos, para que a gente possa sempre tratar tudo isso com devoção, com reverência, com zelo. Porque, como disse aqui o comentarista, Paulo, ele sempre, apesar de ele reconhecer esse processo, apesar de ter considerado como refúgio tudo aquilo que para ele era credencial anteriormente, ele nunca perdeu seu entusiasmo. E é um equívoco a gente achar que a graça, de acordo com essa perspectiva paulina, né, de acordo com essa perspectiva das epístolas, serve como algum tipo de salvo-conduto para que a gente possa pecar à vontade, já que agora estamos debaixo da graça e não da lei. Não, isso aqui está claro. Paulo, ele nunca perdeu seu entusiasmo, e no versículo 14, quando ele fala sobre o povo exclusivamente do Senhor, do povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que faz parte dessa graça, o zelo pelas boas obras. Eu também lembro de um discipulado que eu tive há alguns anos, em que eu comentei um pouco sobre uma dificuldade que eu tinha, um certo orgulho que eu tinha, talvez por ter nascido num lar cristão, talvez por sempre ter vivido dentro da igreja. Confesso para os irmãos que eu tinha um certo orgulho, por exemplo, que talvez eu me achava um pouco menos dependente da graça do que demais irmãos meus que tinham se convertido posteriormente, que não tinham passado por um processo assim, de imersão cristã desde o berço. E aí aquele dia, sabe, eu escutei uma coisa que eu nunca esqueci. Falaram para mim: João, a graça que nos tira do pecado é a mesma graça que não nos deixa pecar. Então isso ecoa na minha mente até hoje e fala sobre a graça que nos faz, a graça que se manifesta em nós, ela também cria em nós esse zelo pelas boas obras. Afinal, existe discipulado sem zelo? Existe discipulado feito de qualquer forma? Acho que não. Não sei, eu pessoalmente, né? Não sei se alguém tem uma opinião divergente. Ou se todo mundo segue o relator, né, João? Para finalizar, por último, e não menos importante, pedir para... Você lê pra gente o versículo 15 e o slide, Sofia, por favor? Assim sendo, Tito tem autoridade para ensinar todas essas coisas. Ele não deve temer nem se envergonhar. Afinal, recebeu o mandamento divino para exortar e repreender de acordo com os parâmetros estabelecidos. Aí o versículo. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Perfeito. E aí, corta para hoje. E a gente? Vocês acham que isso vale para a gente também? O que Tito tinha que a gente não tem? Ou o que a gente tem que Tito não tinha? Essa carta é uma carta pessoal, uma carta interessada para a pessoa de Tito, do apóstolo Paulo. Mas não é à toa que ela está no cânone bíblico. Tem um comentarista, deixa eu ver se eu... Aqui. Temos essa autoridade também, por quê? Por que Tito tinha a autoridade que ele tinha, que ele recebeu? A ponto de eu posso falar para ninguém menosprezá-lo. O que havia em Tito? Será que continua disponível para nós hoje em dia? Será que nós também, no nosso processo discipulado, a gente tem algum motivo para temer ou para se envergonhar? O mesmo Espírito atua em todos. O mesmo Espírito que estava lá em Tito também está em nós, também está em mim, está em vocês. Eu vou finalizar, passei um pouquinho da hora, peço desculpas, mas tem esse aqui de um manual, um comentário, um guia, né, para leitura e compreensão da palavra desses dois teólogos, Gordon Fee e Douglas Stewart, que eu vou ler para vocês. Tito recebe as bases teológicas para as instruções anteriores, a graça de Deus, nossa esperança futura e a redenção de Cristo, que tem como alvo um povo que é seu, dedicado à prática de boas obras. Eu gostei dessa citação também, até acho que um título talvez da aula de hoje também poderia ser bases teológicas, alguma coisa assim, a base bíblica, né?
Nós aqui, pela graça de Deus, somos sempre instruídos a buscar a base bíblica para tudo. Nós somos instruídos aqui a ser como os cristãos de Bereia, né? Sempre conferindo as escrituras, se as coisas são necessariamente assim. Sempre conferindo as escrituras. Isso que eu estou falando, eu posso falar alguma coisa errada, então, por favor, cheque nas escrituras, porque o que eu falo é achômetro, na escritura é a palavra final. O que eu falo, o que o João fala, o que o Gabriel fala aqui na escola bíblica, o que o pastor Oscar e o pastor Mário falam no púlpito, o que vocês ouvem nos corredores da igreja, o que vocês ouvem em qualquer outro lugar, em qualquer outra igreja, em qualquer outra circunstância. Sempre busquem a base bíblica. Nós somos instruídos a isso, aqui pela graça de Deus. E aqui Tito recebeu em primeiríssima mão, né, do apóstolo Paulo, a base teológica, a base bíblica, para o viver em Cristo, para a vida prática do discipulado, que a gente estuda nos versículos de 1 a 10. Ele recebe aqui nos versículos de 11 a 15. Amém? Aí tem aqui as referências que eu usei. Graças a Deus são ótimos manuais aí. Com quais eu tive contato. Se alguém tiver qualquer coisa, alguma dúvida, assim, a gente pode pesquisar juntos. Se alguma coisa que tiver falado que não está de acordo também, a gente pode buscar irmãos aí que foram usados por Deus para que nós pudéssemos nos aprofundar, para que nós pudéssemos nos esmerar. E é isso, pessoal. Não percam a próxima aula, nessa mesma sala, nesse mesmo horário, no dia 29 de julho de 2025, continuando com a nossa sequência de mensagens sobre Tito. Amém? Eu vou então orar para a gente finalizar, dando graças ao Senhor mais uma vez. É uma honra indescritível poder fazer parte desse ministério, poder servir ao Senhor e aos irmãos e à igreja aqui como professor do MEC. Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, no nome do Senhor eu quero te agradecer por essa aula, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de crescimento aqui junto aos meus irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tudo é de Ti, por Ti, para Ti. Então a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o mérito, todo o louvor, porque ao Senhor aprove, Pai, revelar essas coisas aos pequeninos. Então, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Peço em nome de Jesus pelas nossas vidas, pela vida de cada irmão meu que está aqui presente, e até aqueles que não puderam estar. Nos dê um dia abençoado em Tua presença, abençoa o culto que vai começar em instantes, abençoa nosso domingo, a nossa semana. Perdoa os nossos pecados, Pai, não nos deixe cair em tentação, e que em todas as coisas nós possamos ser livres em Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É o que eu oro, desde já com o coração agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém.